Oi, gente. Os bolsonaristas entraram no modo chororô. Tudo começou com a derrota fortíssima na votação da reforma tributária, em que 375 votos a favor na Câmara dos Deputados e 113 contra aprovou a reforma tributária no segundo turno na Câmara dos Deputados. Aí o Janones fez uma graça com o Tarcísio de Freitas e com o Bolsonaro, dizendo que os republicanos, votaram em peso conosco. E o PL, partido do Bolsonaro, garantiu mais 20 votos favoráveis. Aí ele ironizou: o meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial para isso. Ainda botou uma foto com o Tarcísio. Se você não está entendendo, é porque o Tarcísio, vendo que a posição do Bolsonaro e do bolsonarismo é uma grande de uma furada, ele saiu correndo. E aí o André Janones não perdeu a chance de dar uma ironizada. Companheiro Tarcísio, governador de São Paulo, atacado por Salles e outros bolsonaristas e elogiado por Janones. Ai, vamos nos divertir, vamos nos divertir. Bolsonaro entrou com a ação para derrubar a reforma tributária, mas sofreu mais uma derrota. E as derrotas vão continuando, Vídeos mostram Bolsonaro chateado com Tarcísio por reforma tributária. E aqui tem o vídeo, eu nem vou mostrar esse vídeo para vocês, mas vou deixar no comentário fixado que ele ficou muito, muito bravo. Os outros bolsonaristas estão em pé de guerra com Tarcísio. E a treta da direita é uma coisa que eu vou examinar em um outro vídeo, gente. Fiquem assistindo o canal, liguem o sininho, é muito importante para vocês serem notificados, para vocês verem. E a Gleisi Hoffmann fez um resumo da reforma tributária, trazendo que já tinha jet ski e iates vão pagar IPVA, como você que tem carro, criação da cesta básica nacional com imposto zero, cashback para a população de menor renda, simplificação do imposto para micro e pequenas empresas, fim de isenções fiscais que beneficiam os grandes lobbies, e essa parte aqui, fim de isenções fiscais que beneficiam os grandes lobbies. Os bolsonaristas, eu vou mostrar para vocês um vídeo, os bolsonaristas estão chorando muito isso aqui, porque os grandes lobbies financiam a campanha deles. E aí a choradeira é inacreditável. Quando eu mostrar o vídeo para vocês da choradeira em relação a isso, eu vou traduzir, porque realmente eles estão defendendo os grandes lobbies financeiros que injetam dinheiro na campanha deles e que, claro, conseguem muitas vantagens com isso, Imposto menor, ou seja, eles ali sendo contra essa isenção, sendo contra esse fim da farra das isenções, eles estão defendendo a corrupção nos estados. Os bolsonaristas que se colocavam como combatentes da corrupção estão defendendo a corrupção, e eu vou explicar isso nesse vídeo. Imposto menor para insumos para pessoas com deficiência, imposto menor para absorventes, transparência, imposto detalhado na nota fiscal, menos imposto para saúde, medicamentos, educação e transporte público, e sem aumentar a carga tributária. Como o Boulos falou, a questão da progressividade ainda vai ser discutida em uma segunda fase, e aí vai ser uma luta muito difícil, mas a esquerda é que vai estar lutando por progressividade. E quem vai estar lutando pela regressividade e para menos impostos para os super ricos vão ser os bolsonaristas. Mas aí eu quero mostrar para vocês alguns trechos desse resumão feito pela TV 247, porque vale a pena a gente assistir não só o pessoal da esquerda, mas também as falas de alguns bolsonaristas. Vamos ver? O bom é que as máscaras caíram. Eu vi os discursos dos bolsonaristas, o Twitter do Bolsonaro, falando que essa reforma tributária ia prejudicar os mais pobres. Mentira! Mentira atrás de mentira. Primeiro eu quero elogiar a decisão do relator de criar uma cesta básica nacional, zerando toda a tributação. Isso não é uma reforma com um projeto de país, é de um projeto de poder. Existem inúmeros problemas nessa reforma. Inúmeros. Outro aqui que nós podemos destacar é o tal cashback. É o PT sempre dividindo a sociedade. O cashback é problema porque vai beneficiar os mais pobres, não é, Carlos Jardim? E você não gosta que o PT beneficie os mais pobres porque isso melhora as chances eleitorais do PT no futuro. Entendi. Você tá com medo de perder a boquinha. Saquei. Jogando os brancos contra os negros, os heterossexuais contra os homossexuais. E é importante combater falsas informações que vêm aqui sendo trazidas por deputados ligados a Bolsonaro que tentam atacar a reforma por mentiras. Porque a cesta básica, como disse ontem aqui o relator Aguinaldo, que tem sido um relator de uma construção ampla e do diálogo, a cesta básica terá tributo zero. E com alimentação, que nós, inclusive, trabalhamos muito por isso, com alimentos saudáveis e in natura, que serão tributados a zero, e é isso que nós estamos
trabalhando muito para que os alimentos saudáveis e in natura sejam com tributo zero. Fundamental a fala de Jandira Fegali falando sobre a importância de diminuir a tributação nos alimentos saudáveis para estimular uma alimentação saudável, o que vai economizar dinheiro aonde no sistema de saúde, além de tornar a população brasileira mais saudável, mais feliz, enfim. Agora, essa aqui é a fala que eu quero destacar e preciso criticar duramente. Olha só o que essa bolsonarista vai falar do PL. Olha só. Além do mais, pessoal, tem gente querendo fingir uma normalidade democrática após Bolsonaro ficar inelegível e meter logo uma reforma tributária que vai concentrar mais poder e mais dinheiro aqui em Brasília. Um presidente que tem orgulho de dizer que é comunista. Olha, vai concentrar mais poder e dinheiro em Brasília. É muito importante entender isso aqui, gente. É muito importante entender isso aqui. Olha só. Ela tá indo contra o fim das isenções fiscais dos estados e das prefeituras. E sabe por quê? Porque as isenções fiscais nos estados e nas prefeituras muitas vezes não têm transparência e é espaço para corrupção e para negociata com grandes lobbies, como a Glaze falou na rede social dela. E aí o que é que acontece? Os políticos, em geral de direita, mas tem alguns ligados a alguns partidos aí do campo que seria aliado nosso. Então, a maioria nessas irregularidades é o pessoal da direita, mas tem alguns aí que pode ser do nosso campo também tem que dar uma prensada neles também, né? Ou estão filiados ao nosso campo, mas não são do nosso lado, né? Mas a maioria do pessoal da direita, especialmente da direita bolsonarista, está ligada a grandes lobbies que se beneficiam com isenções fiscais imorais. Como é que funciona isso? O cara é financiado por um comércio, o sapato, uma série de empresas ligadas a um setor da indústria, ou fazendeiros, enfim, ou pode ser um setor do agronegócio, e aí quando ele vira governador, ele cria mecanismos de isenção fiscal específicos para o setor que o beneficiou, que vão beneficiar diretamente os empresários que botaram grana na campanha dele. E aí ela não quer que isso vá para Brasília, porque indo para Brasília e trazendo transparência e trazendo uma coisa que todo mundo vai saber que tipo de isenção fiscal acontece e as isenções vão ser menores e vão ser transparentes, esse tipo de negociata, esse tipo de corrupção não será possível. E é por isso que a Júlia Zanatta tá contra. Gente como ela tá contra essa reforma tributária, mas foram derrotados. Sabe o que comunista gosta de fazer? De tirar a tua propriedade. Nós temos que caminhar para a segunda etapa desta. Quem roubou dinheiro público para comprar um monte de imóveis foi o Bolsonaro, viu? Foram quantos imóveis já? Eu já perdi a conta. Mais de 50, não é? Que a família Bolsonaro conseguiu acumular e muitos deles pagos com dinheiro vivo. Dinheiro vivo, prática comum de quem estava fazendo peculato, né? A famosa rachadinha. Mas enfim. Da reforma tributária para que nós possamos taxar a renda, o patrimônio e as fortunas, taxar as grandes fortunas desse país. Nós não podemos achar que é natural esse nível de concentração de renda, esse nível de desigualdade. A desigualdade não é natural, bem como a fome não é natural. E nós estamos com uma proposta de reforma tributária que simplifica e desburocratiza. Portanto, vai possibilitar uma consciência maior, uma consciência tributária maior, que tira o efeito cascata dos impostos, imposto incidindo sobre outro imposto. Se alguns tivessem também escutado, ao invés de ficar apenas destilando ódio, que é o que sabem fazer, e escutado o que ele leu, não falavam tanta besteira nos microfones hoje. É uma reforma que ele coloca, inclusive, a história dela, de mais de 30 anos. E vem gente aqui e fala, querem fazer uma reforma apressada, de última hora. Pelo menos tivesse tempo de ler, ele vai citando os passos da reforma, como é que ela foi sendo evoluída. Eu fico impressionado, eles pegam o WhatsApp, aí tem aqueles fake news, aí eles começam a ler. Aborto! O outro falou gênero. E eu vi também muita gente aqui ressentida. A base do bolsonarismo está ressentido porque o ex-presidente teve 4 anos e não teve a coragem de priorizar a reforma tributária como o governo do presidente Lula fez questão de apostar suas fichas. É isso que vai deixar eles mais doidos. Bolsonaro teve 4 anos com um Congresso favorável e não fez a reforma. Lula, em menos de... O governo Lula, e sim, é uma vitória de Lula, é uma vitória de Haddad, é uma vitória do governo Lula. É a reforma dos nossos sonhos,
É a reforma com toda a progressividade, e a progressividade vai ser discutida em uma segunda etapa. Com tudo que a gente queria? Não. Tem limites? Tem. É um avanço? É. Tem avanços? Tem. Mas, obviamente, tem muito espaço para ser melhorada. Mas repare, todos esses avanços que a Glaze falou, são na questão dos transportes, na questão da cesta básica, na questão de mais justiça tributária, tributando jatinho e tudo mais. São enormes avanços. A gente começa a finalmente avançar e o governo Lula consegue fazer isso em menos de um ano. Isso está deixando os bolsonaristas enlouquecidos. A choradeira deles nas redes sociais está assim absurda, gente. Absurda a choradeira. Né? Tá muita choradeira. E a gente ainda vai se distrair muito com isso nos próximos dias. Eu tenho a dizer para vocês que eu já convidei aqui para o canal para falar sobre reforma tributária o professor Eduardo Fagnani, que é um dos maiores especialistas do país, e ele concordou em falar comigo. Eu já tinha entrevistado ele no passado. Quem quiser pode assistir a minha conversa com o professor no passado, né? E comparar com a conversa que nós vamos ter em breve. Ainda estamos ajeitando os detalhes do dia e da hora que o professor Eduardo Fagnani vai vir, mas ele é um especialista, ele é um expert em tributação. E eu quero conversar com ele, porque eu sou uma pessoa que estuda, que lê, que pesquisa sobre a questão da reforma tributária. Mas eu sou um historiador de política, né? Eu sou um doutor em saúde pública, mas em reforma tributária, o Eduardo Fagnani é o grande especialista que eu conheço, e por isso eu estou buscando trazer ele para o canal para a gente falar em maior profundidade sobre isso em uma live, e torço para que quando a live acontecer, vocês assistam e vocês divulguem e ajudem o canal a crescer, se inscrevendo, virando membros e ligando o sininho. Mas ver os bolsonaristas nessa choradeira toda tá sendo muito divertido, viu, gente? Essa parte tá sendo maravilhosa. E eles brigando entre si, o Tarcísio e o Bolsonaro, então, eu vou fazer um vídeo específico sobre essa treta entre Tarcísio e Bolsonaro, viu? Que, na verdade, não é só treta. Eu vou chamar de treta para o algoritmo aqui do YouTube. Mas, na verdade, é uma diferença de estratégia da direita, que a gente precisa compreender das diferentes estratégias da direita para saber enfrentar e combater. E a compreensão e o entendimento é uma etapa fundamental no processo de luta, né? Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se inscreve também num curso nosso no futuro. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.